Olá, muito boa tarde, senhoras, donas de si. Aqui é o professor Ricardo novamente. E eu gravo esse vídeo nesse momento para deixar um pouco mais ilustrado a ideia do vídeo anterior sobre fato e documento histórico. Então eu trouxe alguns exemplos aqui para mostrar para que vocês possam ter algumas ideias do tipo de material que vocês vão procurar aí na casa de vocês, tá? Eu separei aqui alguns objetos pessoais, alguns objetos meus, para que vocês tenham um exemplo, alguns exemplos, né, do que eu cito como documento histórico, né? Que nada mais é do que simples objetos que ajudam a contar a nossa história, que ao olhar para esses objetos, estão neles aí um pedacinho da nossa história, tá? Vou mostrar para vocês algumas coisas aqui. Aqui, por exemplo, tem uma cadernetinha que uma grande amiga me trouxe de uma visita que ela fez à Europa, né? Então é uma recordação que eu tenho dessa viagem que ela fez e da lembrança que teve por mim a trazer. Eu tenho aqui, por exemplo, uma medalha de Olimpíada, de mini Olimpíada do Sesc, que foi meu filho que participou quando ele era pequenininho ainda. Então isso me traz recordações também, né? Ajuda a contar um pouquinho da minha história. Eu trouxe aqui também uma cartinha que ele fez para mim, né? Hoje ele está com 18 anos, gente, está fazendo faculdade já. E aqui uma cartinha que ele fez para mim quando tinha, sei lá, 4, 5 anos, né? E aí, se vocês puderem ver aqui, ele me desenhou junto com ele aqui, né? Olha que bacana. Então são recordações, são objetos que ajudam a contar a nossa história porque reavivam a nossa memória, fazem a gente se lembrar de coisas, de situações pelos quais nós passamos, momentos que mudaram nossa vida, momentos que significaram mudanças de rumo, né, nas nossas vidas. Por exemplo, ter um filho significa uma mudança grande na vida de qualquer pessoa, né? Eu trago aqui, por exemplo, algo bem mais simples. Olha aqui, olha, um ingresso de jogo de futebol. Aqui, opa, aqui um ingresso de jogo de futebol, por exemplo, do Corinthians, quando jogou aqui em Cuiabá. Né, eu fui junto com meu sobrinho, com um amigo, nós fomos assistir. Quer dizer, isso revela um pouco sobre mim também, conta um pouquinho da minha história. Quem vai analisar esse tipo de material começa a ter algumas ideias, ele vai formando uma opinião, né? Ele pode formar uma opinião sobre o dono dos objetos, né? Então uma porção de coisas é possível ser dita sobre vocês sem que vocês precisem dizer. Basta que vocês reúnam uma porção de objetos, que eu estou chamando aqui de documento histórico, né? De documentos históricos que estejam relacionados à vida de vocês, que ajudem a contar a história de vocês, né? Vou dar outro exemplo aqui. Olha aqui, uma fotografia da minha época de quase adolescência ainda, já não era mais adolescente, já tinha uns 20 anos, mas enfim, essa foto tem mais de 20 anos, né? Então tem amigos, tem familiares, tem situações. Fotografias são grandes documentos, né? São grandes registros para a gente contar a nossa história. São formas da gente ilustrar momentos que nós vivemos. São formas de nós lembrarmos de episódios que aconteceram. Você olha para uma fotografia como essa, você lembra toda a situação, ou boa parte da situação que foi vivida naquele dia. No caso dessa foto, tem mais de 20 anos e ao olhar para a foto, eu me lembro de um monte de coisa que aconteceu naquele momento. E assim a gente vai construindo a nossa história, assim a gente vai montando um quebra-cabeça, e cada pecinha desse quebra-cabeça é um documento histórico. Então pode ser um documento, pode ser uma certidão de nascimento, pode ser um raio-x, pode ser uma carta, né? Uma carta que você recebeu, uma carta que você escreveu e você tem guardado, né? De repente uma carta que você escreveu e nunca mandou, ou então uma carta que você recebeu e está ali guardadinha, há muito tempo você não lê. Presentes que você recebeu, enfim, objetos que fazem parte da sua história, que ao olhar para eles você vai rememorando e redesenhando a sua própria história. Isso é muito bacana, né? Você utilizar esse tipo de documento, esse tipo de objeto para reconstituir a sua vida, a história da sua vida. E assim, com esse exercício que eu passei para vocês, eu espero que vocês comecem a compreender como é que são os processos de formação da historiografia, como é que os historiadores contam a história, com base no quê? Né? Nós lemos a história pronta, que está nos livros.
agora nos sites também, né? Mas e de onde saiu essa história? Como os historiadores se basearam, em que eles se basearam para escrever a história? E como nosso módulo é a história das mulheres, eu achei que seria bem interessante começar pela história de vocês, porque a partir da história de vocês, a gente depois vai fazer a comparação com a história de mulheres que se tornaram famosas, que se tornaram importantes para um momento histórico, né? Para toda uma sociedade. E eu acredito que vocês vão perceber muitas analogias, muitos pontos semelhantes entre as histórias que vocês viveram e a história que mulheres que se tornaram consagradas, famosas, importantes para todo um país e para o mundo, né? Vocês vão perceber semelhanças entre as histórias de vocês e as histórias dessas grandes mulheres, né? Então, o recado que eu quero deixar nesse terceiro vídeo é esse, tá? Procure objetos, eu tinha dito no vídeo anterior para que vocês procurassem um objeto, mas se quiserem encontrar mais do que um objeto, seria bacana também, né? Eu tenho uma caixa, deve ter mais de 100 itens aqui, com todo esse material que eu venho guardando ao longo de, sei lá, mais de 20 anos, né? E cada vez que eu abro essa caixa, a minha história boa parte está contada ali. Boa parte da minha história. Cada brinquedo, cada objeto, cada presente, cada papel, qualquer coisa que tem ali, ajuda a contar um pouquinho da minha história. E é isso que eu quero que vocês façam, que vocês procurem reunir 1, 2, 3, 10, enfim, quantos vocês puderem, objetos que ajudem a contar a história de vocês. Quem vai contar a história? Vocês. O objeto ele não fala por si mesmo. Mas com a ajuda desses objetos, vocês vão contar pra gente, vão contar pra mim, depois contar pra todas as outras, um pedacinho, né? Não precisa ser a história toda, claro, da sua história, tá bom? Vamos discutir posteriormente se nós vamos agendar um encontro presencial. Eu acho que seria bem interessante nós agendarmos um encontro presencial, 1 ou 2 encontros presenciais, para que vocês pudessem levar esses objetos até a escola, até a instituição, e ali a gente possa fazer uma aula coletiva, com todo mundo mostrando e contando um pouquinho da sua história, né? Acho que seria bem bacana. Se não for possível, a gente faz por aqui mesmo, vocês me mandando esse material. Caso contrário, seria bem legal que a gente pudesse ter um encontro presencial, tá? Mas disso a gente vai conversando nos próximos vídeos e nas postagens também nos grupos, tá ok? Então, um bom trabalho para vocês, uma ótima semana que se inicia e estaremos juntos aí, tá bom? Tchau, tchau.